Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta. Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê. Olá, 11ª temporada do nosso Conversa de Peso. Uma alegria poder estar contigo aqui na nossa Vale TV, agradecendo aos nossos parceiros, nossos apoiadores culturais, Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, na que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado no Serra Parque em Gramado em outubro, e o apoio de Lockfair Fechaduras e Acessórios. A pauta de hoje é sempre muito instigante. Quando a gente fala de medicina e de saúde, a gente vai longe. E meu convidado de hoje veio para a gente conversar muito sobre isso. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu Mauro e da Dona Maria, é formado em medicina com especialização em otorrinolaringologia. Foi atleta de natação em alta performance, participando de competições, sempre com determinação. Marido da Nitiele, trabalha com otorrinolaringologia geral, adultos e crianças, com enfoque na rinologia e cirurgias na base do crânio. Trabalhou até 2021 no SUS, onde realizou aproximadamente 3.200 cirurgias. É, desde 2023, apresentador do programa Pergunte ao Doutor pela Vale TV. Hoje teremos uma conversa de peso com o Rodrigo Pozzi Baiuchi. Doutor Rodrigo, pergunte ao doutor agora, sou eu aqui. Como é que está do outro lado dessa mesa aí, doutor? Obrigado pelo convite. Como tu já disseste, estou em casa, então não tem nem por que eu sentir constrangimento de estar aqui no teu lado. Tem que ficar feliz por a gente estar dentro da casa da gente, né? E estou aqui feliz novamente hoje como convidado, e não é a primeira vez que eu venho na televisão, né? Acho que temos 2 gravações com Sem Noção do Pablo, e eu acho que tem 1 ou 2 com o Jorge também, Não é Negócio. Não é negócio. Ô, doutor, mas constrangimento também não te passa muito perto. Tu é um cara extremamente tranquilo, bem resolvido, desinibido, posicionado. Tranquilo é o cara que não é agitado. Vamos botar para agitado, ativo, sincero e falo alto. Conectado no 380, assim. Tem que ser, né? Isso aqui é uma fugida do assunto. Quando eu vou operar uma pessoa ou o filho de alguém, eu não posso estar em meia fase. Eu tenho que estar mais que 100%. Eu tenho que dar o meu melhor sempre. Então eu tenho que levar a minha vida assim para fazer a diferença. A escolha da medicina era óbvia? Teu pai tentou te impedir? Meu pai, não é que ele tentou. É que, como eu sempre fui o cara do esporte... Teu pai é um cara conhecido por todo mundo, né? Uma grande parte. Pela atividade social dele também. Perfeito. Né? E a gente falou dele, estava tocando meu telefone e ele está ligando aqui, para te ver a conexão. Como eu estava sempre envolvido com o esporte, ele tentou me mostrar outros caminhos. Quiçá fazer uma educação física e abrir uma academia minha, onde eu poderia ter piscina para natação, musculação, outras atividades. Ofertou possibilidades. Como desde pequeno eu gostava de fazer muita coisa eletrônica, autodidata, assim, trocava motor de carrinho, ia na mecânica do Bequinha que tinha aqui na Frederico, comprava peça de carro, instalava nos carros, fazia casa de papelão, fazia alarme na casa. Ele falou, quem sabe tu vai fazer engenharia? Então, eu não, nunca disse assim, eu vou ser médico, mas lá dentro eu sabia. Uma coisa que eu sempre falo, as pessoas não se apavoram, elas acham engraçado, que as pessoas perguntam, quando tu decidiu ser médico? E eu respondo, eu não decidi, eu nasci. Quando eu era pequeno, existia um conflito de quando meu pai ia trabalhar no hospital para avaliar as crianças internadas, de eu não ir junto. Então, às vezes, eu acordava com o barulho dele e colocava a minha roupa, porque eu tinha que trabalhar no sábado. E como antigamente as coisas eram mais familiares, tipo, no Novo Hamburgo só tinha o Hospital Regina, e eram poucos médicos, então os médicos ali levavam seus filhos para trabalhar. Então, lá por volta de 1983, 84, eu ia nos sábados trabalhar. Então,
Não é uma coisa que eu escolhi, era uma coisa que estava em mim e simplesmente foi queria estar lá, acontecendo. já tinha que estar Eu lá, era o queria teu estar lugar. lá. Querendo ou não, com a minha energia, com a minha saúde, eu ia brincar com aquelas crianças que já estavam em fases finais de tratamento que não me deixariam doente. Então eu passava minhas manhãs de sábado no espaço de brincar dos doentes do Hospital Regina. A alta performance no esporte, doutor Rodrigo, é um desafio para todo esportista que almeja algo mais, né? A maior parte deles não vão participar de torneios nacionais, sul-brasileiros e tal. Tudo isso tu viveu. Era algo que tu colocava em ti, essa necessidade da competitividade, de estar presente num ambiente coletivo, desafiava? Eu acho que por questões de personalidade, vou olhar um pouco pro pessoal aqui, né? Ficar só olhando para ti, o pessoal pode me olhar melhor. Eu acho que por questões de personalidade, gente. O esporte que eu escolhi, tecnicamente, eram poucas provas coletivas. A natação depende muito de ti. E não depende de mais ninguém. Mesmo quando é coletiva, é tu que tem que fazer a tua parte na tua hora. É claro, os revezamentos que eram com teus colegas, às vezes tu não ia tão bem, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Mas nas tuas provas individuais, que é a natação, tu não tem que depender dos outros. Tu depende de ti mesmo, do teu treino, da tua capacidade mental de concentrar para fazer aquela atividade direito e ir para frente. Mas dentro do nosso país existe essa dificuldade que, como tu vai ser um atleta de alto desempenho se não tem ninguém pagando tuas contas? Então, grande parte dos atletas de alto desempenho de Novo Hamburgo da nossa época aqui, que a gente conhece, muitos tenistas, né, pessoal da natação até, acabou tendo que abdicar do seu hobby maior, que era um prazer e que era quase uma atividade profissional, por ter que estudar e trabalhar depois na sua vida. Porque não tem apoio, não tem... Ainda é uma coisa muito... Não sei como é que está hoje, mas ainda é muito difícil tu conseguir crescer naquilo que quando tu é um jovem, tu melhor faz. Chegou a pegar a fase da piscina não térmica? No Aliança era não térmica, mas daí a gente treinava com parceria com o Hélio Becker, né, na Golfinho, que era térmica, uma piscina menor, então era uma dificuldade para competir com quem treinava com piscina de 50 metros térmica. E tu treinava numa de 20, claro que existe uma diferença de treinamento e resistência, porque cada 20 tu dá uma volta. O cara tem que fazer 50 para dar uma volta, então ele acaba ganhando mais resistência no lembro treino. do Hélio Becker e o seu Verno Cadó. Werner Cadó, botando água quente manhã cedo, na madrugada, 5 horas da manhã, para a gurizada treinar lá. Né? Mas eu treinei bastante Tava tempo junto na Golfinho. com essa- Eram terças e quintas, a gente chegava próximo das 5, né, e o treino terminava próximo das 6h30, 15 para 7, e sextas-feiras de 15 em 15. Eu sou talvez um pouquinho, 2 anos mais novo que sou o Adriano. 7,5, O Adriano é de 7,5. E Tu é 7,9. 9. E eu nadei rigorosamente, terças e quintas e sextas a cada 15 dias, pelo menos 3 anos da minha vida. Gustavo Prado? De nadador, tá falando? De fora, é mais velho que eu, bem mais velho. Eu cheguei a competir com o Xuxa. Ele e sou era o brasileiro. cara lá... E é mais velho que eu. Tava nas Olimpíadas em 88, eu acho, né? 92. 90 e poucos. 92, o Gustavo. E o Xuxa depois disso, né? Sim, o Xuxa eu nadei... Chegou a dividir raia com o É que Xuxa? existiam provas assim, eram por categorias de manhã, o sul brasileiro. Mas de tarde é o absoluto, são os melhores tempos, que vão para a prova geral. Eu cheguei a fazer uma final de 200 medley, que eu fiquei em 7º, eram 8 na raia, tudo bem, eu era jovem, e o Xuxa ganhou a série, óbvio. Enfim, uma É um passagem... fora de série, né? Era muito Xuxa, legal, assim, baita atleta, tratava todo mundo bem. Pouca relação que eu tive em poucos campeonatos que a gente encontrou. Geralmente, os caras mais velhos não dão bola pros piá, né? Mesmo que é 2 anos de diferença, vai piá, sabe? Naquela época faz toda a diferença. E foi um acontecido da vida, é um fato marcante ou não, um final do Sul Brasileiro, onde o Hélio Becker, agradeço o Hélio, quem estiver escutando, pegou um táxi, porque eu achei, não peguei nada. Nós estávamos jogando fliperama no shopping, quando eu estava listado para nadar de tarde. Ele me buscou de táxi no shopping onde a gente estava, eu voltei e já tinha terminado o aquecimento. E era a 2ª ou 3ª prova da tarde, que eu fui sem aquecer nem nada para fazer essa prova. É um marco na vida.
Problema de ouvido naquela época, assim, piscina, inverno e tal? Nunca tive problema de ouvido. Teve alguma uma ou outra. inspiração aí, a otorrinolaringologia? Sempre por orientação, assim, a gente fala off-label, que não tinha estudos, a gente fazia a misturinha de álcool 70 ou 92 com um pouquinho de vinagre. Usei minha vida inteira na orelha, raramente eu tive uma otite externa. Doutor, otorrinolaringologia é um nome bonito, né? É bonito e deveria ser maior, né? Porque hoje a nossa sociedade ela é composta pela otorrino, então ouvido, nariz e garganta, né? Que é a laringe, e a cirurgia cérvico-facial. Dentro da otorrinolaringologia podem ser feitas outras especialidades ou te aprimorar em cirurgias de tumores de pescoço, incluso a tireoide, certo? Tu pode te especializar em estética plástica da face, incluindo as orelhas também, certo? E como a plástica da face, todos os preenchimentos e coisas podem ser feitos pelo otorrino, a sociedade abraça isso, e as cirurgias de base de crânio em conjunto com os neurocirurgiões, onde a gente aborda tumores pelo nariz para acessar dentro do crânio. Você falou bem de ampla. orelha, de cirurgia plástica na orelha. Minha mãe até tentou botar uma Super bonder? As mães botavam Uma alguma faixinha. faixa para É bobagem, genético, né? né? É genético. Às vezes o nenê se criou dentro da barriga a gestação toda assim. Tu já deu o sentido da cartilagem, né? Talvez um pouco indireito, mas não volta. E quem tem orelha de abano é traço genético, né? Ou orelha em elfo, que é tipo dos... Elfo. Elfo. Sabe que é um elfo, Claro. né? Tem a formação de orelha em elfo. Agora tu falou que... São traços genéticos. Que... Traço genético. Tem como melhorar? Tem, mas é com cirurgia Como é que se plástica. escolhe uma especialidade? Eu acho que a especialidade, o teste de vocação não é a tua profissão que vai fazer, não é o marcante. Eu acho que a gente tem que pensar muito o que é o propósito da vida da gente. E a faculdade é muito boa que tu consegue perceber. Muitas vezes tu é encaminhado ou tu vê o caminho de mestres e que tu te espelha naquilo. E tu vê que aquilo ali é a tua vida. Tem muitos colegas meus que não sabiam o que queriam desde o início. E eu assumo, eu não sabia que eu queria eu não sabia que eu queria otorrino. Os meus colegas batiam do início ao fim que eu tinha que fazer pediatria. Por causa do meu pai, mas muitos professores acabavam, por nome, conhecendo meu pai, e insistiam que eu tinha que dar mais atenção para as crianças. E isso era uma coisa inata. Automático, as coisas com criança caíam em mim. E não por querer. Porque era e porque talvez... Como eu falo, inato, crescendo com um pai, médico, pediatra, uma mãe professora, eles não precisam te ensinar coisas. Tu aprende na vida deles coisas inato, não sei como explicar isso. E as crianças fazem parte da minha vida, mas eu não queria lidar com crianças a vida toda. Tanto é que eu fui para a cirurgia de base de crânio, onde geralmente são lesões de adultos, né? Muito mais adultos. Eu não trato de malformações, trato de tumores endonasais, que possam ter relações ao crânio. E, claro, dentro da otorrinolaringologia geral, existe o universo da otorrinopediatria, onde eu tenho me dedicado muito nos últimos anos, mas que nem eu digo, não por bandeiraço, e sim por escolha das pessoas. O mercado te chamou, te levou, te Me pediu. escolheu, eu sou muito grato, eu faço com muito amor isso aí. Como eu falo, a gente tem que todo dia tentar ser melhor, porque todo cliente que vem de cooperativa ou paciente que te procura direto, independente se é de uma cirurgia ou de uma consulta, ele é o amor da vida de alguém. Então o mínimo que tu tem que dar para ele é um pouquinho do teu amor, para que ele possa ter uma empatia contigo e que muitas vezes o acreditar em ti já é 50% do tratamento. Muito bem. Rinite tem solução? Rinite tem tratamento, rinite é genético. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo? Bora! Hoje numa conversa de peso com o apresentador do nosso Pergunte ao Doutor na Vale TV, mas sim, o otorrinolaringologista Rodrigo Barros. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido?
É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega desse presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. O Centro Eco, referência em diagnósticos por imagem há mais de 40 anos, amplia o atendimento com uma nova unidade. Situada na rua Bento Gonçalves, 1759, no centro de Novo Hamburgo. Centro Eco, você confia no que a gente vê. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o médico otorrinolaringologista, nosso apresentador do Pergunte ao Doutor, Dr. Rodrigo Baio, num oferecimento de Sicredi, de Mercator Feiras e Eventos e Faculdade INH, o apoio da nossa Locfer Fechaduras e Acessórios. Aliás, falávamos agora dos nossos parceiros do Pergunte ao Doutor, né? Um luxo. Audibel, nossa Unimed, Sinuscom. Doutor Rodrigo, é muito bom te ter com a gente e a gente vê a tua energia, a vibração que tu coloca nas coisas que tu faz. Tenho certeza que isso não é uma característica só de ti aqui. Tu carrega isso para toda a tua vida. Mas é gostoso demais ter isso aqui dentro, tá? Obrigado. Eu acho que é muito difícil, né, cara? Ou o cara é um psicopata muito vigarista que consegue ter duas caras para ser num lugar um jeito e em outro. Ou a pessoa realmente ela é aquilo, o que ela tem de propósito na vida, ela leva para todas as pessoas o seu propósito. Falando em propósito, a gente falou aqui também no intervalo, rapidinho, né? Rinite, sinusite... Ronco, apneia, tontura, zumbido, tumores do nariz, adenoide, amígdala, tudo, cara. De alguma forma, tu vai pegar todo mundo no meio da caminhada, em algum momento da vida. Tomara. É uma limpeza de ouvido que o vale. Tomara que eu esteja vivo para poder ajudar muita gente. Septo. O nosso nariz é dividido por uma parede chamada septo, algo septado, algo dividido. E daí, por características genéticas, quando não for por trauma, muitas pessoas têm desvio do septo. 80% ou mais das pessoas têm desvio do septo, mas sem repercussão aerodinâmica dentro do nariz. Uma minoria tem repercussão, que é a obstrução, no caso dos vetores aéreos. Qual é o melhor tratamento? A faca. Não tem escolha. A correção, não. É osso e cartilagem torta, não tem remédio que desentorte. Que doideira. Agora, a sinusite e a rinite incomodam todo mundo. Andam juntas, né? E quem está perto também, né? Andam juntas, sofre todo mundo junto. A rinite são fatores genéticos. E daí existem as rinites alérgicas e as rinites não alérgicas. O que é rinite não alérgica, Rodrigo? A rinite sazonal. Eu saio daqui de dentro, tá fresquinho. Hoje não, mas vai para o sol, aquela mudança abrupta de temperatura, o nariz reage com a temperatura, ou vice-versa. Outro exemplo, tem a rinite gustativa. O cara come pimenta, na hora o nariz já entope e começa a escorrer. Não é uma alergia direta, imediata no nariz. É uma alergia que não é uma alergia. É por algum fator que te causa uma resposta, um rebote do corpo. E as rinites alérgicas, basicamente, a gente pode
falar em várias coisas, né? Aquelas que são alérgenos do nosso ambiente, que respirando atacam diretamente a mucosa do teu nariz, fazendo uma microinflamação diária, onde daí tu pode juntar os ácaros, a poeira, o pólen, os fungos, os inalantes, que são fumaças, o pelo de gato, o pelo de cachorro, daí tem a caspa de vaca, cavalo, pássaros, penas. É uma infinidade de alérgenos que podem te causar a rinite alérgica. Já me aconteceu algumas vezes isso de, né, tá respirando, tá comendo e daqui a pouco começa a escorrer. Pode ser algum tempero. Não sabia o que era. Pode ser algum tempero. Não é comum. Cúrcuma, volta e meia. Azafrão, pimenta. A comida quente também dá isso? Porque esquenta muito a face daí a comida quente. Eu sempre achei que fosse algo e os assim, vasos do nosso rosto, como o nosso corpo, onde tu botar calor, eles dilatam ali para liberar calor. Então, tu esquentar muito o rosto, né? Pode ser que algum vaso dilatou aquele dia. O ronco, a apneia sobretudo, é um problema gravíssimo, né, doutor? A apneia é um problema silencioso, porque ela te mata sem te contar. Mas dá uma agonia quando a gente está assim, juntos no ambiente, numa casa de praia, todo mundo se ouvindo, e daqui a pouco o cara tá roncando, daqui a pouco ele puxa e para. Meu pai tinha isso, dava uma agonia assim, e agora? Chegava a ficar com falta de ar assim, pensando assim, vai voltar, não é? Como é que é esse negócio? Por isso que o tratamento da apneia e o uso dos aparelhos como o CPAP, que é o Continuous Positive Airway Pressure, que é um aparelho de pressão positiva no nariz, é uma bomba de ar, tecnicamente, dentro do nariz faz com que a língua não pare e o cérebro não tranque, não pare também. Que existe a apneia obstrutiva do sono, tem as hipopneias, que são as pequenas pausas, e temos também a apneia central, que é as pausas do cérebro e que tem relação muitas vezes também com fatores genéticos e com fatores de medicamentos. Medicamentos causam apneias. A apneia, quando para a respiração, o nosso cérebro precisa oxigênio. Nosso coração, nossos rins e assim sucessivamente. Ele reconhece que está baixando a quantidade de oxigênio no sangue. Automaticamente, se tu não está respirando, o coração acelera para circular mais oxigênio que tu tenha no sangue. Com isso, a pressão sobe para levar mais oxigênio para fazer transporte com as células, certo? Então, e uma mediação de hormônios no corpo, que existe uma explosão de desregulações, porque tu não consegue daí entrar na fase de descansar o cérebro para que tu entre num sono onde tu libera teus hormônios corretamente, onde tu regula teu corpo e tu descansa. A apneia do sono, por isso que eu digo, ela mata aos poucos. Porque são horas que tu precisava estar dormindo, que tu não está dormindo, porque teu cérebro está acordado, teu coração teve disparadas, teu oxigênio baixou e tua pressão subiu. Então é um descontrole e é uma coisa que com o passar do tempo vai te acelerando o processo talvez de envelhecimento do corpo, porque tu não descansa, tu vive inflamado. Por que o ouvido da gente ele é tão importante para o nosso equilíbrio? O nosso labirinto, né? O nosso ouvido é constituído pela parte externa, que é o pavilhão auditivo, a orelha externa, junto com o conduto externo, temos a membrana do tímpano e temos a orelha média, onde a gente fala muito das otites das crianças. Ali para dentro, a parte daí interna, que seria a parte cerebral, neurológica do ouvido, nós temos a cóclea, que é responsável por reconhecer sons, e temos o labirinto. O nosso labirinto é o que dá nosso equilíbrio. São 3 canais semicirculares que temos nos 2 lados, onde dentro, simplesmente eu posso explicar que tem um líquidozinho, e dentro desse líquidozinho tem um baile do líquido com suas pedrinhas. As labirintopatias, as doenças de equilíbrios, são multicêntricas, pode vir de vários fatores causais. O mais comum é o álcool, os caras se embebedam, desregula o equilíbrio e o cara fica todo errado, né? O outro pode ser uma relação, daí não tão comum, relação visual com o do equilíbrio, porque nós temos um reflexo, né, que é o vestíbulo coclear do ouvido e com o olho também. O nosso olho nos posiciona no ambiente e o nosso ouvido regula. Se meu olho está tremendo por algum motivo, eu posso perder a sensação de equilíbrio porque ele não entender a posição. Ou vice-versa. Se eu tenho lá dentro um descontrole, o meu olho pode tremer e eu perco a sensação de equilíbrio. Eu perco minha noção espacial. Então, o que nos dá equilíbrio mais do que o cérebro é o ouvido. Mas é que o ouvido, né, o nosso labirinto está dentro da cabeça.
É um órgão neurológico, tá? Entendi. Quando se fala ele teve uma otite interna, então o cara, Pra mim se não tiver é óbvio, isso... né? Não, as pessoas Entender também não entendem. isso. É um assunto mais complexo de falar. Se a pessoa falar que teve uma otite interna, ele teve uma neuronite, ele teve uma doença neurológica, precisou internar e tomar muitas drogas, porque é uma coisa muito grave. Uma labirintopatia, que vulgarmente as pessoas falam de labirintite, que é usado vulgarmente, e é difícil tirar, ninguém vai tirar esse termo da população, são doenças do órgão do equilíbrio, que existem vários fatores causais, como nós recém falamos, mas existe a vertigem postural paroxística benigna. O cara muda de posição e dá uma instabilidade e logo depois o corpo se acerta. Existe a vertigem fóbica. O cara que está muito ansioso, está com algum problema de relacionamento, emocional, quando bate aquela sensação de desespero nele, o equilíbrio vai, uma sensação de perdido no ambiente. Pessoas com colesterol alto é meio relativo de ver se tem relação a isso. Pessoas com hormônios alterados, sim, pode dar tontura. Tem relação com os hormônios da tireoide. Então, para falar de tontura, existe investigação. Muitas vezes são esses cristalzinhos que estão fora e que o tratamento é um exercício especializado para colocar eles no lugar deles e volta tudo ao normal. O zumbido no ouvido é mais a pressão alta? O que nos causa isso? É outro multicêntrico, eu falo, é multifatorial, mais corretamente falando. O zumbido, na maioria, que nem eu gosto de arredondar, digo 90% tem relação com perda auditiva. Ponto. Tô ficando surdo. É isso. As células estão vivas, mas o som em ondas não está estimulando elas. Tá bem. Simplesmente falando. Então tu escuta elas vivas. Elas não estão dançando o baile do nosso som, do nosso mundo. Porque ela precisa de uma... Não é uma frequência daí, né? É uma... Como se fosse o volume, os decibéis que a gente fala, muito alto para que elas sejam estimuladas. E daí, quando tem lesão, elas não se estimulam. E simplesmente, tá, gente? Não é bem assim, mas é para entender. Elas estão vivas e tu escuta o barulho delas. Mas elas não estão dançando o baile dos sons. Entendi. E tu percebe o zumbido. A pessoa pode perceber o zumbido mais sim quando tem pressão alta, porque aumenta a pressão de sangue e tu percebe mais aquilo ali. Tem relação com o zumbido também, alterações dos hormônios da tireoide, colesterol, inflamações na articulação temporomandibular, a inflamação local aqui, porque os vasos se dilatam, então tu pode perceber mais zumbido. Pode ter compressões na coluna, que é meio contraponto, fala isso, mas tem gente que quando está bem da coluna não tem zumbido, quando está contraída a coluna e dor na coluna, tem zumbido. Talvez tenha que ver se não está com pressão alta no dia também. E existe também as causas neurológicas com tumores de ouvido, que dá zumbido. Quer dizer, pode ser algo mais grave. Catarro atrás do tímpano, dá zumbido. Ouve menos, mas a pessoa percebe zumbido. Então, tem que sempre a consulta com o médico. Não é uma simples coisa, às vezes, na maioria é uma simples coisa. É bom um cliente que chega já com mais informação, porque hoje em dia tu tem acesso a muita coisa. Joga no Google, chega lá já... Doutor, eu acho que não sei o quê, não sei o quê... Eu vou falar e que nossos telespectadores, ou o streaming... Sem te botar na saia justa, mas assim... Não é saia justa. Isso aqui, eu sou muito franco e eu sou muito honesto com vocês. Vocês precisam entender que a gente faz o melhor. Para mim não é o bom paciente que vem com um cara com 10 folhas impressas do Google que já leu tudo. Ele vem com a folha impressa. Ah, não, né? Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, isso, isso. O cara tem que pegar, pois bem, então, pega meu carimbo e pede o que tu precisa. Pode pedir. O senhor sabe que tem, não precisa vir aqui. Então não vai no médico, tu sabe que tem, tu quer dizer o que tu tem. Então já começa... Porque, claro, o Google, tu tem que ter muito feeling para não entrar numa conversa bélica. Sim. Porque o cara chega no tempo te procurando para te ajudar ele, mas ele já diz o que ele tem e o que ele tem que fazer. É ruim, então não procura o médico. Então tu não confia nele na arrancada já. O médico tem que escutar a história, tem que escutar o paciente, ver o que sente, o que deixa de sentir, fatores que pioram e deixam de piorar, quando começou, eventos associados ao começo. Cara, existe ainda a consulta médica. Não dá para fazer achismo. Uma medicina hoje em dia, uma medicina moderna, uma medicina de precisão, tu tem que investigar corretamente, desde a história, do início, com exames, para te poder determinar o que é ou o tratamento adequado. Mas o que a gente vê invariavelmente no teu caso é uma capacidade muito grande de comunicação com o teu potencial cliente, necessário cliente, paciente que precisa de ti, da tua orientação. E isto antes
de estar na Vale TV, na verdade. Nós te convidamos para estar aqui exatamente por essa capacidade de comunicação, porque tu já fazia vídeos, por exemplo, há bastante tempo antes. Aliás, alguns com dezenas de milhares de acessos, né? O vídeo de 2017 foi que bombou, né? Bombou, né? Bombou. Essa capacidade de comunicação é uma alegria dentro da tua profissão ou quem sabe isso aí é alguma coisa além disso que pode te ocupar mais tempo ainda da tua vida? Tu está utilizando muito ela na nossa Vale TV para a alegria do nosso telespectador e internauta, mas também te vejo muitos vídeos muito bacanas, curiosos, divertidos, uma capacidade de conexão diferente por conta dessa criatividade, né? Cara, não sei te responder isso aí. É aquelas coisas inatas que eu te disse. Filho de professor, tá aí. Vem automático. Filho de pediatra, que eu cresci vendo palestras dele. Chefe do centro de saúde por muitos anos, organizando a estrutura de saúde. Sei lá, cara, tu vê as coisas e claro que tem. A minha irmã não fala muito. Não tem o gosto de falar. E eu acho que eu me comuniquei sempre muito bem. E talvez, quando pequeno, a gente sofre muito bullying. E tu tem que ter a capacidade e a inteligência de tu sair dos deboches, todas as enrascadas. Quando pequeno era gordo, depois que eu emagreci comecei a usar óculos. Então sempre existia uma pressão. E depois era nadador de coisa e daí tinha os deboches, que ficavam os guris tudo pelado junto. Então tu aprende a responder natural. E eu acho que botar uma câmera na frente, eu não fico constrangido porque... Não só isso, como tu brinca com isso. Tu te delicia fazendo isso, por exemplo, nos vídeos do consultório. Sim, aqui é mais doutor, mas quando tu conversa do consultório para fora... Eu poderia brincar mais, até os pacientes... Que aqui tu dá luz para outros doutores. Sim. Lá aqui eu só apresento. Falando de ti, da tua especialidade. Eu poderia brincar mais, mas eu fico no limite de não ficar o sério pro cômico. Porque isso é uma linha muito tênue. A pessoa tem que entender que eu estou levando informação correta, de qualidade. E que aquilo ali não é uma fanfarra e uma galinhagem, não é o circo. Tanto quanto gostei de te ter aqui comigo hoje, gosto muito de te acompanhar na nossa Vale TV todas as semanas, segundas-feiras às 19h30, doutor. Sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Essa já é a tua casa, né? Concordo contigo. Te esperamos na próxima segunda? Vai ser um programa muito bom, não percam. Hoje numa conversa de peso com um doutor especialista em otorrinolaringologia, médico, mas o nosso apresentador do Pergunte ao Doutor. Aliás, pergunte ao doutor, manda a tua pergunta, interage com ele nas redes, interage com a nossa Vale. Podem mandar aqui para a televisão, né? Desculpa te atrapalhar. Sugere pessoas que queiram vir, aí a gente não cobra, a gente quer levar informação de qualidade para o público. Então, quem trabalha na área da saúde, entra em contato, mostre aqui seu currículo, perfil, a gente analisa, se for cabível, tá no programa. Rodrigo Bailke, continua com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de Televisão. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresentou... Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê.